Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. 2011 foi decretado pela ONU como o Ano Internacional do Afrodescendente, uma população que ainda sofre com o racismo e as desigualdades econômicas e sociais. No Brasil, onde vive a maior comunidade negra fora da África, alguns avanços se mostram na diminuição dessas desigualdades e na conquista dos direitos dos afrodescendentes. Entre esses avanços estão as ações afirmativas e a aprovação em 2010 do Estatuto da Igualdade Racial. Mas ainda há muito o que se fazer. No programa de hoje, vamos saber mais sobre a população negra no Brasil e quais as ações e políticas voltadas para esta população na área da saúde. Para conversar com a gente, estão no estúdio Maria Inês Barbosa, doutora em saúde pública, Reginaldo Alves Chagas, coordenador de apoio à educação popular em saúde e à mobilização social da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, e Cida Patroclo, médica, responsável pelo monitoramento e avaliação das políticas públicas da ONG Crioula. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. De acordo com o último censo, como vivem os negros e quilombolas no Brasil? Vamos acabar com essa história de nego ser inferior. Dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô. A história dos antepassados africanos está viva na memória de quem mora nos quilombos. Foram nestes lugares que os negros conseguiram resistir e sobreviver à época da escravidão. O Brasil foi o último país da América a libertar seus negros. E com o passar dos anos, muitos quilombos foram fundados. Hoje existem cerca de 2.500 comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. A falta de acesso a condições básicas de sobrevivência ainda é herança do tempo da escravidão. E na Saracura é o quilombo que não tem luz. De dia falta água, de noite falta luz. De dia falta água, de noite falta luz. As dificuldades enfrentadas nos quilombos chegam aos centros urbanos e aqui se unem as diferenças raciais. As desigualdades relacionadas à cor da pele se tornam evidentes nos indicadores sociais. De acordo com o resultado do último censo realizado pelo IBGE, entre os jovens brancos, quase 20% frequentam universidades. Já entre os pretos e pardos, esse percentual é quase 3 vezes menor, cai para 6,9%. No mercado de trabalho, a média salarial da população branca é quase o dobro do que ganham os negros. Muitos vão dizer que o problema dessa desigualdade se resume à escravidão, ao início desigual, começaram desigualmente. Mas já são mais de 120 anos e essa desigualdade teme em permanecer. Em 2010, 97 milhões de brasileiros se autodeclararam pardos e pretos, o que representa mais de 50% da população. Pela primeira vez na história, pardos e pretos ultrapassaram o número de brancos no país. Eu sou negro e tenho orgulho disso. Porque hoje a gente fala de aspectos positivos relacionados ao negro e à sua cultura. Enfim, existe um movimento que vem desde o final da década de 60 de afirmação de uma beleza negra, Black is Beautiful, coisas desse tipo. Então, tudo isso criou um ambiente mais favorável para que as pessoas pudessem se declarar. Para a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as políticas de ações afirmativas também podem ter influenciado o resultado do censo. E com certeza o fato que as políticas públicas estão reconhecendo o papel da discriminação racial na sociedade brasileira e estão tentando compensar essa situação desigual que vem se acumulando ao longo dos anos, deve ter influenciado as pessoas a assumir mais o fato de pertencer a um grupo de cor, raça, preto e pardo. As políticas de ações afirmativas são medidas que visam garantir a igualdade de oportunidades e compensar perdas históricas provocadas pela discriminação e marginalização. Eu diria então que essas políticas específicas tiveram um efeito mais no plano simbólico, no plano da representação, no plano da elevação da autoestima e daí o maior número de pessoas se declarando pretas, né?
muito mais do que sobre a vida diária dessas pessoas. Então, acho que ainda há muito a avançar no plano material. Bom, então vamos pegar daí, né? Eu acho interessante uma frase que ele fala que, apesar do início desigual, né, colocando como um marco a abolição da escravatura, mais de 120 anos depois, essa desigualdade teima em permanecer. Como é que a gente pode entender essa frase e descobrir o que está por trás dessa teimosia, que é uma palavra muito delicada até para falar de coisas que são, às vezes, muito violentas, né? Para mim, eu acho que não é... Primeiro, oi para todo mundo, oi. Né? E gostaria também de estar saudando os nossos ancestrais, os que vieram antes, a nós todos que estamos aqui e os que virão depois, né? Porque fazemos parte de uma cadeia aí, de elos, né? Que não terminam. E eu acho que o ponto a ser ressaltado, a partir dessa frase, é que do que nós estamos falando efetivamente. Nós estamos falando de uma sociedade, de uma humanidade, porque dentro da história da humanidade o racismo ele surge num determinado momento da história da humanidade, onde você valoriza o ser branco. Então nós estamos falando de uma ideologia da supremacia racial branca e que ela vai estar, e ela se configura através do racismo, em diversas formas. E com objetivos bem claros, bem né? claros, De porque isso de dominação, exploração, isso traz privilégios para um grupo em detrimento de outros. Então, na realidade, você tem não é que é uma continuidade da herança da escravidão. Na realidade, isso se refaz e se configura nas relações modernas que temos hoje. Uhum. Então, o que a gente precisa estar vendo é como a gente desconstrói este se perceber negro e inferior e se perceber branco e superior. Por isso nós falamos de supremacia branca, né? E centrada no homem, porque é uma sociedade também patriarcal. E machista. E machista. Então, está centrada no homem e tendo o branco como valorização. Só para dar um exemplo muito rápido, né, sem querer citar especificamente o canal, mas é só você observar a TV brasileira. Né? Essa propaganda agora de final de ano, né? Onde se canta e aparecem todos os artistas cantando. Gente, é impossível não perceber naquilo. Ao mesmo tempo que o dado diz que nós somos 97 milhões, você conta os negros que estão num montão de gente. Há alguma coisa errada com esse país. E isso se percebe nas ruas também, né? Sim. Se percebe nas ruas que essas hierarquias, elas permanecem, né? Colocando pessoas em lugares a partir daí. Como é que fica isso para você, Reginaldo? Essa percepção de que, com esse tempo todo, a gente mantém essa ideia de supremacia, esses objetivos de dominação, por mais que muitas pessoas tentem dizer que isso não é bem assim. Primeiro, essa questão da escravidão é uma questão mal resolvida, né, do Estado brasileiro. A gente coloca 120 anos de abolição, mas nós temos 3/4 da história sob o domínio da escravidão. Então nós temos apenas um quarto sem escravidão. Né? E foi uma questão, os negros, houve essa abolição dita pela princesa branca, né, se nega inclusive o protagonismo negro no processo da sua libertação, e não houve a reparação, não houve indenização, né? Há um inconsciente de que o negro pode ser o lavador do carro, pode ser o faxineiro, mas quando ele é o médico, ele é o general, há um estranhamento da sociedade em relação a isso. E uma coisa fundamental, do meu ponto de vista, nós não vivemos uma democracia racial. Então, assim, nós que estamos no governo federal, no executivo, tentamos fazer esse debate junto com o legislativo. Há pouco eco de deputados, mesmo os deputados negros, não têm a população negra como sua pauta. Né? Quem coordena, né? Tem um deputado da Bahia, deputado Luiz Alberto, que a gente faz esse contato com ele, nós não conseguimos colocar a questão do negro como pauta no Congresso Nacional. E dizemos que vivemos uma democracia racial. Né? Agora, essa democracia racial está no mesmo país que cresce a intolerância religiosa,
que tem alguma questão da homofobia muito forte. Então, todos esses valores preconceituosos, eles se agregam, né? Então, assim, é algo da sociedade que nós temos que como se diz no Nordeste, temos que botar esse bode na sala para discutir. Né? Há esse incômodo velado que a gente tem que colocar. O primeiro passo é esse, né? É assumir que há essa discriminação, todas essas discriminações. Em qualquer plateia que você fala, você pergunta, o Brasil é um país racista? Todo mundo diz sim. Quem são os racistas daqui? Ninguém levanta a mão. Claro. Como é que eu tenho um país racista sem racistas? Né? Então há uma questão não discutida. Né? Inclusive, há uma reparação não feita. Há uma dívida de verdade com o povo negro que se quer sanada, se coloca tudo na questão socioeconômica. Disse, não, se a gente distribuir renda, todo mundo vai ficar igual. E não é verdade, né? Pegando essa questão, né, que ele usou a questão médica mesmo, né, como geralmente é difícil para as pessoas perceberem uma pessoa negra como médica. Você percebeu isso durante a sua trajetória? Essa dificuldade Essa dificuldade, ela é diária, né? Segue sendo. É muito curioso quando... Primeiro que todas as pessoas no serviço que eu estou agora ao longo dos meus anos de formada, que são 35 anos, elas consideram que todos os profissionais de cor branca, vestidos de branco, são doutores, independente da sua... Mas todos os profissionais que não são brancos, mesmo estando de branco, eles, em geral, você não chega a ele chamando de doutor. Então, é muito curioso que diariamente, no meu local de trabalho, quando a clientela vai procurar o médico, né, e a enfermagem, agora só pode se dirigir à sala tal, que a doutora Aparecida está lá, é comum eles voltarem, abrirem a porta, me verem, mesmo estando de branco, voltarem e perguntarem, aonde está a doutora? E eles dizerem, não, ela está lá, ela é aquela mesma que você viu. Né? E o curioso é na saída, quando as pessoas dizem, desculpe qualquer coisa. Né? E eu acho que a questão, para mim, ela não é só da dominação branca, ela é principalmente da desvalorização da população negra. Né? Porque se naturalizou o negro como menos capaz. Né? Realmente ele está ali naquela profissão menos qualificada, porque geneticamente ele seria menos capaz. Então, eu acho que isso traz um problema muito grande, porque isso se naturalizou. Né? Então, eu acho que para romper com essa... Para se desnaturalizar isso, a situação é mais complicada, porque você, para garantir a supremacia branca, você precisou desvalorizar a população negra, né? Então, eu acho que mais do que desigualdade, é a questão da desigualdade fruto de injustiças deliberadas, né? Quer dizer, não é uma desigualdade que se dá num processo natural que você não pôde evitar e que você consegue reparar num futuro muito próximo. Porque, a meu ver, ela é fruto de uma injustiça deliberada para aqueles que a gente considera menos capazes mesmo, né? Mas em determinado momento, o mesmo profissional que fala isso, ele fala que algo vem mudando. Né, que algo vem mudando, sobretudo em sentido o que você está colocando, né, que inicia-se um orgulho, uma autoestima da população que sofre historicamente essas questões. Vocês concordam com isso? Vocês acham que existe um início de uma tomada de autoestima para que a gente consiga reverter mais rapidamente? Eu acho que isso, primeiro, né, eu acho que a gente tem que também ir desfazendo determinados mitos. Né? A população negra sempre resistiu, nunca aceitou essa condição. Tanto é que os quilombos mesmo são prova disso. Quer dizer, porque... É que até os quilombos precisam ser mais estudados, né? Porque mas eu estou colocando sabe, enquanto né, processo de resistência. Sim. Sim? Houve resistência, a gente tem uma série de heróis, de pessoas que lutaram, morreram nesse sentido. Né? E que isso é todo um processo. Então, por exemplo, quando se fala ali do Ano Internacional dos Afrodescendentes, que a ONU decretou, isso não caiu do céu. E é importante que a gente saiba, inclusive, que a Conferência de Durban, foi realizada em 2001, foi considerada uma agenda de segunda linha.
por conta do 11 de setembro, nos Estados Unidos, se atribuiu à conferência, tanto os Estados Unidos como o Estado de Israel, como sendo o resultado da Conferência de Durban. E isso passou a ser uma agenda proscrita. Tanto é que o Alto Comissariado não ia fazer a conferência de revisão, que aconteceu em 2009. Como não ia fazer, o movimento social negro da região, das Américas Latina e Caribe, das Américas e Caribe, e resolveu fazer a revisão de Santiago. Você não faz revisão de conferência regional. Você tem Beijing mais 5, Beijing mais 10, etc. e tal, mas essa não ia ser feita. Então, é importante a gente também saber que só tivemos um ano internacional porque houve uma reação dos movimentos de homens e mulheres negras, jovens, adultos na região, junto com o movimento indígena, que se propôs a fazer a conferência de revisão regional e com o apoio do governo brasileiro, através da CEPIR, na ocasião, nós realizamos a Conferência Regional das Américas. Isso traz o tema de volta. Então, se nós temos um ano internacional dos afrodescendentes, e a proposta agora é pleitear a década dos afrodescendentes, é justamente o resultado desta reação que sempre existiu, dessa resistência e dessa luta dia e noite. Um outro resultado foi a aprovação em 2010 do Estatuto da Igualdade Racial, que também não caiu do céu. Né? Não caiu e tem N controvérsias em relação a isso. Mas, de toda forma... N controvérsias por quê? Ele não responde ao... Porque para ele ser aprovado, muita negociação foi feita e alguns temas que, pelo menos para parte do movimento, porque isso não é geral, não existe consenso em movimento nenhum, né? Por exemplo, eu insisto, por exemplo, mesmo na área da saúde. O parecer do senador Demóstenes, ele tira o racismo como determinante da saúde. Se ele tira o racismo como determinante, eu não tenho por que ter uma saúde, uma política de saúde para a população negra. Deixa eu trazer uma questão aqui da nossa plateia, é uma questão longa, vou ver se eu consigo ler direitinho. Acho muito confusa essa questão do preconceito e do racismo. Penso que o preconceito existe sim, mas é voltado para os negros que estão à margem da sociedade, por responsabilidade nossa, é claro. Então, por exemplo, se vejo um homem negro na rua, à noite, mal apresentado, fico com medo sim. Da mesma forma que fico com medo de um branco que se apresente na mesma situação. Isso é preconceito? Não dá para considerar que os negros estão à margem e que buscam, de alguma forma, sobreviver ou ser incluídos na sociedade. De que forma? Cada um tem a sua, não é mesmo? Pelo menos enquanto não se tem políticas públicas efetivas de fato. Mas isso é racismo? Juliana Pereira, do Rio de Janeiro. Ficou claro? Deu para entender? Ficou claro. Bem, assim, essa é uma das coisas que para a gente que tem uma política universal, que mais mascara a questão, não da Juliana, né, mas da questão do ponto de vista da sociedade. Mesmo o negro que tem condições socioeconômicas diferentes, ele é tratado diferente. Não é raro os casos de que a polícia atirou errado ou de que a intervenção foi errada, depois vai se descobrir, mas ele era teve um caso em São Paulo, um dentista negro, foi assassinado, estava dentro do seu carro, foi tirado do carro e tal. O carro era dele. No próprio exemplo dela, né? Era um carro, né, que custava caro, então não se associou a ele a possibilidade de adquirir aquele bem. Estava errado. Então não é só questão socioeconômica, porque muitas vezes o nosso racismo se esconde por trás dessa questão. Se nós resolvermos as questões dos pobres no Brasil, a maioria dos negros são pobres, será resolvida a questão do negro. Os indicadores socioeconômicos, quando você vai inclusive para anos de escolaridade, que é um fator importante, as mulheres negras com anos de escolaridade elevado têm acesso a pré-natal, a consulta de ultrassonografia, a prevenção do câncer, menos do que as mulheres brancas com o mesmo nível de escolaridade. Então não é uma questão tão simples socioeconômica, né? É uma questão assim, o Brasil tem, como eu estava falando, tem que ir para análise mesmo, nós, enquanto país, para admitirmos, sofrermos essa questão, internalizarmos e darmos uma resposta. Porque, por enquanto, a resposta está vindo do movimento negro. Grande parte dos avanços da saúde da população negra se deve ao movimento e digo com tranquilidade às mulheres do movimento, que foi que intencionaram, né,
E assim, um marco determinante nisso no país foi a eleição do presidente Lula, né? Que não se colocando naquele momento claramente como negro, mas se colocando como brasileiro que voltou às suas origens, aos seus olhos para dentro do Brasil. É criada a CEPIR, né, a partir desse momento. Era uma reivindicação do movimento há muito tempo. É publicada a Política de Saúde da População Negra. Temos o Estatuto da Igualdade Racial já agora mais fruto de um acúmulo de discussão anterior. E os negros começam a assumir o seu protagonismo. Uma outra coisa, por que a política de saúde da população negra tem que ser conduzida por pessoas brancas? Né? Por que os negros não podem estar são sempre objeto de política e nunca são atores protagonistas dessa política no âmbito do poder executivo ou do legislativo? Então, não é tão simples socioeconômico, não é só uma mera distribuição de recursos, é a distribuição de direitos. Né? E direitos são muito mais aquém do que apenas a questão econômica. E as ações afirmativas? Eu queria retomar a questão da Juliana. Quando ela pergunta se é racismo, né? Eu acho que é muito difícil a pessoa reconhecer o seu racismo quando se naturalizou determinadas questões. Né? Então é muito natural que eu considere aquele negro mal vestido como um provável assaltante. Não tem nada de errado. Quer dizer, eu não estou sendo racista, eu estou apenas, né, lidando com reproduzindo uma representação. É isso que eu acho que é algo assim central para se reverter, que é essa naturalização, né, de que ali é lugar de branco, que ali é lugar de negro, né, que todo negro esfarrapado ou mal vestido é marginal. Né, que é impossível você ter um médico branco, ela deve ser enfermeira ou auxiliar de enfermagem, é quem se associa à questão da raça negra. Né? Eu sempre digo, se eu estou ao lado de uma branca, ela sempre será, o que é que você é? Ela será sempre a médica. E eu serei sempre a enfermeira na representação quando as pessoas perguntam e causam uma enorme estranheza. Ao mesmo tempo, eu queria aqui só reforçar o que Inês falou, né? A questão da resistência negra, ela é histórica. Né? Eu me lembro que eu cresci ouvindo isso. Né? Muito do que impulsionou a minha vida na família foi essa história de que você é negro, você precisa conquistar alguns espaços para que a sociedade te valorize. Né? E eu hoje acho realmente que existe um aumento da autoestima entre os negros jovens, né, e entre nós negros mais velhos por conquistas que são fruto de negros que nos antecederam. Acho que isso é fundamental, porque se a gente fizer um painel, a gente vai ver quantos negros se destacaram na sociedade brasileira, que estão invisibilizados, mas que deixaram seu registro na história, né? Eu sempre gosto de falar quando eu passo pelo túnel Rebouças, né, que é um túnel que todo carioca conhece, quem vem para o Rio sabe, né? Você sabia que André Rebouças, os irmãos Rebouças, eram negros? Aí as pessoas, aí fica parecendo uma coisa sem sentido, mas eu acho importante marcar essas coisas. Isso é parte, né? Porque às vezes as pessoas falam racismo institucional. O que é racismo institucional? Parece uma coisa tão distante. Negar informação, deturpar a história, é racismo institucional. Porque eu estou privando as pessoas, brancas, negras, indígenas, todas elas, de saberem que, enquanto seres humanos, nós todos temos as mesmas potencialidades e também debilidades. E aí a gente tem uma educação eurocêntrica completamente tradicional, né, que não traz nenhuma dessas informações. Né? Mas é importante também estar sempre vendo por que não faz isso. Isso tem um propósito, não é aleatório. Os Estados-nações da nossa região foram construídos com base nisto. É isso que quando a gente fala que o racismo é estruturante, é isto. Ele estrutura as relações sociais, as instituições. Então, em cada instituição vai ter uma formatação. Mas isso de, na escola, eu, você, eles não terem tido a oportunidade de, por exemplo, saber que na África houveram grandes civilizações, me priva
E, por outro lado, eu mostro que existiram grandes civilizações europeias, logo, eu não preciso dizer para nenhuma criança, você, descendente de africano, é inferior. Basta eu só colocar luz aqui e... Consequentemente, a dedução é essa, né? Tanto a criança negra vai começar a pensar dessa forma, como a criança branca, como a criança indígena, quem quer que seja. Não, eu acho que além disso ainda se mostra os negros como inferiores, porque não basta só iluminar um lado, é preciso reforçar a inferioridade do outro lado. É porque uma coisa que também eu sempre acho estranha é quando a gente fala de escravos, né? Os negros escravos. Não são os negros escravos. Né? São os negros que foram escravizados por causa dessa questão toda que a gente está colocando aqui. Que isso parece uma questão apenas semântica, mas isso é fundamental, que eu acho, para apontar no que você está demonstrando para a gente. Né? A gente tem que desnaturalizar essa associação de negro a escravo, né? Porque isso não é natural, isso é socialmente construído. Né? Um debate que não se faz em torno da ação afirmativa é justamente este. Porque a ação afirmativa, ela vai possibilitar, é uma das estratégias, ela não é a solução, mas vai possibilitar o convívio em áreas que normalmente as pessoas não estão convivendo. Então, se eu estou estudando junto com o índio, com o japonês, com o branco, eu vou começar a perceber que ele tem as mesmas condições que eu. Então, um dos benefícios da ação afirmativa é justamente isso. E tanto você vê que no debate da ação afirmativa no país, que todo mundo, os contra e as contra, apregoavam que iria baixar o nível da universidade, não é real. Mas essa informação também precisa ser mais divulgada, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que também mais esquadrinhada. Mais esquadrinhada também. Porque mesmo com as ações afirmativas, o acesso do negro às boas universidades não é democrático mesmo com as ações afirmativas. Acaba sobrando para ele vagas do ProUni em universidades de menor qualidade, que oferecem muitas vagas, não a PUC, se você pegar a PUC do Rio, você vai ver que a ProUni ela oferece uma vaga, 2 vagas. Se você pegar universidades menos qualificadas, elas oferecem muitas vagas, né, vão ter preencher, né, o seu quinhão aí de matrículas pagas. Mas essa é justamente a briga, por que não se aprova o projeto que institui efetivamente as ações afirmativas nas universidades federais? Tem uma questão aqui em relação a isso, né? Carlos Farias, de Niterói. Já se tem dados sobre a política de cotas e a valorização e autovalorização dessa nova geração que pode utilizar essas oportunidades? Tem. Se você pega o dado da Federal da Bahia, assim que implantou, e podemos pegar daqui da UERJ mesmo, mas quando se implantou na Federal da Bahia, que tinha todas aquelas brigas das pessoas, a nota de corte. O que se verificou que a nota de corte, quando eu separo o grupo cotista e o grupo não cotista, as diferenças são mínimas. Inclusive, muitas vezes, a nota de corte dos cotistas foi superior à nota de corte dos não cotistas. E eu me lembro que um curso que tinha uma diferença, um dos cursos era arquitetura, por exemplo, que a nota de corte para os não cotistas foi 6,1 e a nota de corte por cotista foi 4,9. Por favor, não me venham dizer que 1,2 pontos significa que você tem mais conhecimento que eu ou qualquer outra pessoa. E num curso em relação ao universo de outros cursos de outros cursos. Então, porque isso você pega uma informação e joga para todos, né? Não, e primeiro já jogavam pré-concebidamente, antes do dado e da realidade, que teria diferença. Não teve. Os alunos e alunas são mais assíduos e mais assíduas. As médias de notas são superiores. Ou seja, esse argumento, fora, vem a outro. E o outro, efetivamente, né, muito rapidamente dizendo, o que significa as ações afirmativas? Com todas essas coisas que a gente sabe, dos indicadores piores, condições de vida. Você tem uma sala que cabiam 100 pessoas, majoritariamente brancas, e que se sentiam donas dessa sala. O que a ação afirmativa está dizendo? Nós vamos colocar 50 dos outros e outras aí dentro. Para eu colocar 50 dos outros e das outras, o que vai ter que acontecer? 50 vão ter que sair.
É esse o debate. É, porque parece que está se tirando o lugar de alguém que era dono do lugar. Dono, né? E não é. O lugar é de todos. Né? O lugar é de todos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai falar também sobre a política de saúde voltada para a população negra. Não sai daí, a gente volta já. Eu quero ir ao banho. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre as políticas de saúde para a população negra. Nossos convidados são Maria Inês Barbosa, doutora em saúde pública, Reginaldo Alves Chagas, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, e Cida Patroclo, da ONG Crioula. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários, utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. As desigualdades entre brancos e negros aparecem também na área da saúde. Além da educação e do trabalho, a discriminação racial também pode determinar o acesso desigual à saúde. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que negros e brancos não são tratados da mesma forma quando procuram por atendimento no SUS. Um dos dados que a gente viu é que, por exemplo, as mulheres pretas e pardas têm menos acesso a exame preventivo de colo do útero, de mamografia, etc., do que as mulheres brancas. Mesmo quando a gente pega quem tem o ensino superior, as mulheres pretas e pardas tendem a ter menos exames, a ter feito menos exame na sua história clínica do que as mulheres brancas. A professora da UFRJ, Lígia Bahia, ressalta que o racismo na saúde vai se expressar nas relações pessoais, entre profissionais e pacientes. O que é racista é a sociedade como um todo. Então, esse racismo na saúde, ele vai se expressar nas relações pessoais. O racismo vai se expressar no profissional que não quer tocar o corpo da pessoa negra, no profissional que considera que o negro é mais forte ou mais fraco, no profissional de saúde que tratará mal pessoas porque são negras e são pobres. Com o objetivo de diminuir essas desigualdades, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, uma conquista do movimento social. Agora, a partir de 2006, com a decisão, a aprovação da política no Conselho Nacional de Saúde, o SUS vai agir na direção de, primeiro, enfrentar o impacto do racismo, o impacto que o racismo tem na nossa vida, na nossa qualidade de vida e também na qualidade da prestação de serviços que o sistema faz, né? E, por outro lado, significa também que o SUS vai dar maior atenção àqueles problemas de saúde, aquelas coisas que afetam a nossa saúde diretamente, que provoca nossa busca pela assistência à saúde. Inclusive, aquilo que você falou no bloco anterior aparece também na matéria, né? Que mesmo com a questão social resolvida, o racismo permanece, dificultando, diminuindo o acesso das pessoas negras. E quando há esse acesso, a professora Lígia Bahia salienta que o racismo persiste, né, nessa relação. Por quê? Por mais que a gente diga que é só a sociedade que é e a gente não, na hora isso se expressa nessa relação. Como é que a gente fica com esse panorama e como é que a política de saúde integral pensa sobre essas questões relacionadas diretamente ao dia a dia de saúde das pessoas? Primeiro, eu acho que é importante dizer que o sistema único, não vai ser criado um sistema único de saúde para a população negra. É o sistema único realmente respondendo às necessidades da população como um todo e estando atento aos efeitos que o racismo tem sobre a população negra. Eu costumo sempre lembrar que a Lei Orgânica da Saúde, uma delas, a 8080/90, no seu artigo 7º, inciso 7º, vai me dizer que a epidemiologia, os dados, as informações, é que tem que basear o meu planejamento. Se a realidade, se os dados estão me dizendo que morre mais, que tem menos acesso às consultas pré-natais, tem uma maior taxa de mortalidade infantil, na realidade, quando se propõe uma política de saúde da população negra, é para fazer com que o SUS dê certo. É o velho princípio da equidade, Exatamente. né? Que a gente esquece Exatamente. esse princípio. Às vezes as pessoas contrapõem o princípio da universalidade com o princípio da equidade, sem perceberem que eles precisam andar juntos. Sim. Você só vai atingir a universalidade se você prestar atenção na equidade, que é justamente isso, né? Se há um tratamento desigual, eu preciso agir desigualmente. Porque muitas vezes
aparece essa questão aqui, que a Maria Alice de Belo Horizonte. O que temos visto atualmente em termos de políticas é um movimento de reconhecimento que há diferenças importantes entre as etnias. Como, por exemplo, uma política de saúde voltada só para negros. Na opinião de vocês, esse é o caminho correto? Não estamos favorecendo o racismo agindo assim? Me parece que a política, ela tem assim no seu eixo a intenção de que esta população ela seja vista nas suas especificidades. Então, vamos ver, né? Quando você diz assim, existe uma dificuldade de acesso da população negra ao serviço de saúde. Eu diria que a porta está aberta, entra negros, entram não negros. Agora, como é que está organizada a oferta dos serviços? Ela considera que uma população negra tem uma jornada de trabalho de tantas horas, que o seu horário de poder frequentar o serviço de saúde não é compatível com os horários que os serviços de saúde estão abertos, né? Essa mulher que tem menos consulta pré-natal, ela não tem menos consulta pré-natal porque eu bato a porta na cara dela. Ela tem menos consulta porque o serviço, quando é organizado, não leva em consideração a inserção desta mulher negra na sociedade. Como é que ela está inserida? Que horas que ela tem para procurar aquele serviço? Não é verdade? Então, eu acho que tirar o foco do racismo, da instituição, para colocar nos profissionais, como a professora Lígia Bahia coloca, eu acho que não é o mais adequado. Porque eu acho que você tem que ver as normas, a forma de organização, os fluxos construídos na instituição, e eles excluem o acesso de uma determinada população pela forma com que ela está inserida na sociedade. Essa instituição, na verdade, ela reforça o racismo da sociedade, né? Quer dizer, na verdade, ela permite que um profissional de saúde trate aquela mulher negra daquela maneira. Ele não está no consultório particular, ele não é um profissional liberal, ele está ali afeito a regras, a procedimento, a padrões. E me parece que os serviços, eles negligenciam, né, a supervisão desse tipo de procedimento. Agora, esse profissional também precisa ser, esse racismo que está nele também precisa ser desconstruído. Porque quando a gente fala, você tem o racismo institucional, que a Cida mencionou, você tem o racismo intermediado interpessoalmente, porque eu não vou tirar isso quando vou estar lá no consultório, e você tem também o racismo que foi interiorizado. Porque numa sociedade que te nega determinados espaços, você vai achar que não é seu. E isso precisa também ser trabalhado, porque senão a gente não constrói uma nova sociedade. Se eu não pegar essas interfaces do racismo institucional, das relações interpessoais e o que foi interiorizado, e que isso tem e deve ser motivo de políticas públicas, porque a partir do momento que eu começo a projetar imagens, um exemplo pequeno, imagens positivas, eu também vou mudando para aquela pessoa que ela vale. Por que eu citei a propaganda de Natal de uma determinada emissora? Uma criança negra que vê aquilo, uma criança branca que vê aquilo, ela está incorporando que ela é foda. Durante a semana a gente tem o Sala de Convidados de Entrevista, né, que tratam já desse assunto, para a gente chegar aqui também com ele já levantado. E teve um entrevistado que falou sobre o sofrimento psíquico de uma criança que passa por isso. Ela não se percebe, ela não se referencia, ela não se enxerga em nada. E alguém está dizendo assim, não, negro é feio. E isso vai entrando, que é o oposto do que você falou que aconteceu com você, né? Isso vai entrando e a pessoa começa a se achar menos mesmo. Isso leva a um sofrimento tal que acaba desenvolvendo, necessitando de uma energia imensa para vencer isso. E após vencer isso, você ainda tem que dar conta da vida. Então, realmente, isso já também traz uma desigualdade, né, a partir dessa violência que é você não se enxergar. Porque isso é uma violência, acho que isso é pouco falado, mas muito expresso na dança. Você não vê um par de bailarinos negros, já viu?
uma bailarina clássica. Só na companhia étnica de dança da Carmeluz. Mas não é uma companhia, né? É uma companhia as companhias justamente para de balé mostrar clássico, isso, né? oficiais. Eu, por um acaso, tenho uma filha bailarina e ela sofre horrores quando dizem para ela que o corpo dela não é adequado para o balé clássico. Ela tem coxa, ela tem bunda e isso não é aceitável, não é condizente com aquela proposta europeia, né, de que a bailarina é leve, branca, translúcida, etérea. Eu acho isso. E se você não consegue, no dia a dia, trabalhar isso dentro do seu lar, o sofrimento é muitas vezes insuportável. Sim. Às vezes você abandona aquele seu caminho, porque não há de onde tirar forças, né? Reginaldo. Eu queria, por exemplo, estava aqui, elas conversam bem aqui, eu fico só escutando. Retomar essa questão da equidade em saúde, né? E da saúde da população negra no contexto do sistema único de saúde, que foi colocado aí, se é a saída, construir como se fosse um sistema paralelo. Primeiro, conceitualizar essa equidade. A equidade não foi escrita em canto nenhum na normatização do sistema único de saúde até agora, né? O decreto 7508 do começo do ano, é onde primeiro se escreve a questão da equidade. Então, assim, o termo universalidade é muito mais trabalhado, né, do que a questão da equidade. Então, isso às vezes atrapalhou um pouco a discussão dentro do sistema único de saúde. Outra questão que a gente coloca, que o que é essa equidade? A equidade é um termo do direito romano que quer dizer a retificação da lei para enxergar a diferença. Então, assim, ele é aproximado de igualdade, mas só que entendendo a diferença dos outros. Nós não somos iguais. Não podemos ser tratados iguais. Então é tratar as diferenciações de acordo com a especificidade de cada um. E o que está se propondo da implementação de uma política de saúde da população negra não é um sistema paralelo, né? Não é um posto de saúde para negro, não é um hospital para negro, não são agentes comunitários de saúde para negro. O que nós estamos tentando fazer é uma política de saúde integral à população negra no âmbito do sistema único de saúde. Da mesma forma como é necessário que você tenha para os povos do campo e da floresta especificidades diferentes, né? Você não vai ter um SAMU na Amazônia, né? Lá na Amazônia você tem uma ambulância. Ambulância, né? Isso, passa pela água, né? Que passa pela água. O transporte das pessoas leva de 5 a 6 horas de um local para outro. A logística é diferente em relação ao transporte, ao acolhimento, né? A população negra, existem questões tradicionais, né? E aí que são muito importantes de serem colocadas, que a gente chama hoje de quase quilombos culturais, né? Apesar de que muita gente do movimento negro ainda está em discussão isso, que são os terreiros, né? Povo de santo. Então, assim, a questão do povo de santo, ela trabalha com questões do componente de saúde que passou desapercebido, né? Pelo sistema único de saúde. O sistema único de saúde tem que reconhecer, inclusive, os espaços de terreiro como componente de um sistema de saúde inato da população. Os saberes e a prática, E a prática é o primeiro lugar, às vezes, que você vai atrás do acolhimento, que você vai... E recebe o acolhimento. Inclusive, tem uma pesquisa lá na Bahia que coloca 10 postos de saúde, 10 terreiros. Em todos os 10 o acolhimento é melhor no terreiro do que na unidade básica de saúde. E o que nós estamos tentando falar, porque às vezes pensa que isso é uma questão social. O gestor tem que ter sensibilidade. Nós estamos colocando para os gestores estaduais e municipais de saúde é que eles não têm que ter sensibilidade, têm que ter responsabilidade. Os indicadores epidemiológicos da população negra estão aí. Né? Então, assim, não é uma questão de entender, de abrir a cabeça, não. É de responsabilidade pelo Estado, né, democrático de direito, de implementar, de mudar os indicadores de uma população que estão sendo colocados, que são diferentes. Se a mulher negra morre mais do que a mulher branca, o Estado brasileiro tem a obrigação de fazer uma campanha de redução da mortalidade materna negra. Não dá para não ter cor mais nas questões, nas bandeiras do Ministério da Saúde. Porque senão você não atinge aquelas pessoas que estão se colocando. Então, colocar aqui para a população que esses recortes diferenciados não é uma guetização, não está se querendo colocar um termo paralelo, uma abertura paralela, não. A gente está querendo que essas pessoas entrem pela porta da frente. Claro. Só que muitas delas pela primeira vez. A gente gostaria que isso não fosse relevante, né? Mas enquanto há desigualdade, isso precisa ser relevante, né? Agora, quando o Reginaldo levanta, né, da responsabilidade, né, dos gestores, é importante dizer que, em relação à saúde
população negra, esse compromisso já foi assumido. Porque quando você aprova a política e quando você pactua essa política, isso foi feito em 2008. Então nós estamos no momento agora de saber o que foi feito, se não foi feito, por quê, e o que se está pensando em fazer para resolver algo que está aqui. Nós temos dentro do plano operativo 2 fases, que era 2008, 2009, 2010, 2011. Nós já temos 4 anos de implementação da política. Então, essa é a discussão do momento. O que aconteceu com, por exemplo, tem aqui uma das propostas, é a formação justamente do profissional, com esse conteúdo do racismo, o que é o racismo, o que isso causa, como eu sou o agente que perpetua isso. Tinha aqui uma meta de formar 16 mil médicos, como está colocando aqui, coloco 16 médicos e médicas, né? Entre 2008 e 2009. A pergunta que nós temos que nos fazer, enquanto cidadão e cidadã, é o que foi feito. Porque tinha ação estratégica, tinha meta, tinha indicador e tinha recurso. Tem uma questão que aparece sempre quando a gente fala nesse assunto, que é a doença falciforme. A gente vai saber um pouco mais sobre ela. A anemia falciforme, doença grave que tem um fator genético comprovadamente ligado à etnia negra, conta com um programa de saúde específico. É a doença hereditária mais comum na nossa população. Hoje, a cada 23 partos, uma criança nasce com o traço falcêmico. Em torno de 1.200, 1.300 partos, uma criança nasce com doença falciforme no estado do Rio de Janeiro. Há outros lugares no Brasil que essa incidência ainda é maior. Nas pessoas que sofrem de anemia falciforme, as hemácias, um dos componentes do sangue, podem mudar de formato. Em vez de serem arredondadas, elas se apresentam na forma de uma foice ou meia-lua. O problema é responsável pelo entupimento dos pequenos vasos, impedindo que o oxigênio circule por algumas partes do corpo. Os sintomas da doença aparecem já nos primeiros meses de vida e, se não for tratada, pode causar sérias complicações e até a morte da criança. A anemia falciforme é diagnosticada através de um dos exames realizados pelo teste do pezinho. Em 12 estados brasileiros, a realização do teste é obrigatória. A taxa de mortalidade era em torno de 5% e caiu para torno de 2,7% aproximadamente, desde o advento no teste do pezinho. A pediatra Denise Moreira é coordenadora do programa de anemia falciforme do Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 45 crianças participam do programa. Maria Eduarda tem 4 anos. Foi diagnosticada com anemia falciforme com 10 dias de vida. Já passou por muitas complicações de saúde, entre elas 3 pneumonias, 4 transfusões de sangue e hoje tem o lado esquerdo do coração maior do que o lado direito. A mãe da menina conta que vive em função dos problemas de saúde da filha. Eu não saio mais, não trabalho fora, onde eu vou a carrego, estou sempre ligando, preocupado, passando instruções, carregando medicamentos na bolsa, porque pode vir casos de dor, né, de repente, repentinas. Isso assim, é bem complicado. As intercorrências causadas pela doença não são iguais em todos os casos. Vai depender do tipo genético da doença. Graças a Deus, minha filha não tem sintomas nenhum da doença. Nunca me deu trabalho assim com negócio de emergência, entendeu? Nunca precisei levá-la para o hospital. 3 anos depois do nascimento de Nicole, a Aline resolveu ter outro filho. A decisão de engravidar foi contra as orientações que recebeu de uma assistente social. Guilherme nasceu saudável. A assistente social falou para mim que se eu tivesse um outro filho com o meu marido, provavelmente teria anemia falciforme, entendeu? Existem colegas que têm desconhecimento mesmo, né? Falta de conhecimento porque não há uma divulgação, não há essas capacitações. A capacitação, na verdade, ela é fundamental. Bom, agora aí a gente tem uma questão específica, né, que também demonstra a necessidade de uma capacitação específica. Isso também é necessário apontar quando a gente pensa num sistema de saúde que olha para todos, né? E eu queria só ressaltar, e depois outras abordagens podem ser feitas, que se hoje a gente tem este programa, se tem a política, ela se deveu a pressões de anos do movimento negro.
Por quê? Como é uma doença associada ao negro, obviamente que daí o racismo vai influenciar, não se dava importância, apesar de ser uma doença genética muito importante. Então, hoje estarmos falando sobre isso, e ainda temos muito, muito ainda que fazer, isso é resultado de anos de luta. Então, eu acho importante retomar essas coisas, porque às vezes diz que o negro, a população negra é passiva, que não. Você tem que, este programa, esta política, ela só está existindo porque houve pressão, determinação e, obviamente, apoio de outras pessoas, de outros movimentos. Mas o protagonista disso é o movimento de homens e mulheres negras. Então, isso para as pessoas também, negros, brancos, a população saber que se hoje ainda temos e precisamos avançar mais, mas isso já é... Os nossos passos vêm de longe, como a gente diz, com uma consigna do movimento. Eu diria que em termos da implementação da política integral de saúde da população negra, no meu entender, esse é o grande marcador da existência da política, né? Porque é onde você pode, a nível de avaliação, já identificar o que eu considero avanço mesmo, algo estruturado, que não temos ameaça de retrocesso. Eu acho que a implantação do teste do pezinho, né, ele foi assim, um marco na saúde pública brasileira, né? Mas, infelizmente, muitos municípios até hoje não aderiram a isso. Parece, segundo os 2 seminários de saúde da população negra no estado do Rio de Janeiro, que eu frequentei nos 2 últimos anos, no estado do Rio de Janeiro, apenas 33% dos municípios aderiram a esse programa de anemia falciforme para a descentralização do atendimento, do acompanhamento dos seus portadores, que continuam tendo que vir ao município do Rio de Janeiro, há um instituto de hematologia para terem assistência adequada, porque as secretarias municipais não se organizaram no sentido de estar dando uma assistência integral aos portadores, né? Para a gente terminar, então, um exercício de futurologia é que vocês apontaram aqui coisas muito importantes, como esse histórico, né, de resistência, de luta, né, porque vai contra o que a gente aprende, né, de passividade dessa dominação. Muitas políticas resultantes dessa luta e algumas coisas que já vêm acontecendo e dando resultado. Daqui para frente, quais os próximos passos? Como é que a gente pode olhar para o porvir e dizer, é nesse caminho que a gente tem que seguir para que a gente possa ter essa igualdade realmente como uma prática? A gente não precisa mais pensar em equidade e possa pensar em igualdade. Deixa eu começar assim, bem, no âmbito falando enquanto governo, né? O governo federal o Ministério da Saúde, ele fez a avaliação da Política Nacional de Saúde da População Negra, junto com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que reúne pesquisadores negros e outros membros do Ministério. Fizemos a avaliação do comitê que a política não foi implantada como seu principal ponto o racismo institucional. O ministro Alexandre Padilha assinou um compromisso de enfrentamento do racismo institucional nos próximos 3 anos, né, para a gente tentar implementar isso. Ontem saiu uma portaria descentralizando os comitês técnicos da população negra, né, com as perspectivas imediatas, que os estados possam fomentar a criação, o debate, que a primeira coisa a trazer para essa discussão é trazer a população negra para o centro do debate, principalmente os intelectuais, os pesquisadores, os profissionais de saúde negros, que tratam dessa questão com muito mais propriedade e há muito mais tempo. Não é nenhuma questão só pelo reconhecimento do acúmulo que foi feito. A questão da anemia falciforme, a FENAFAL, que é uma entidade, um movimento social que trabalha com essa questão da anemia falciforme, é parceira do Ministério há muito tempo e não perdeu a sua criticidade, né? No momento de bater, bate. No momento de estar implantando a política, implanta. Altair viaja esse país todo fazendo a implantação do centro. Nós temos centro de referência em todo o país, mas infelizmente ainda, como está sendo colocado, o que é que adianta você ter um centro em Belém e você está lá em Altamira, tem que pegar um barco para poder vir de lá para cá? Muitas vezes a questão mal comparando a síndrome de Down
todo mundo conhece síndrome de Down, isso está na televisão, tem matéria, tem gente, novela, todo um trabalho de inclusão das pessoas com Down, e é 1 para 30 mil que nasce. No Brasil, a anemia falciforme é 1 para 1.600. Então a incidência é estrondosamente maior e a ignorância da população é muito grande. Se você perguntar para qualquer recém-formado de medicina, ele vai dizer que não sabe nada de anemia falciforme, né? E é uma doença que causa problemas circulatórios graves, crônicos. Uma criança com anemia falciforme tem 70% mais chance de morrer de pneumonia do que uma criança que não tem anemia falciforme. A gente viu na matéria, a vida da mãe fica dedicada a essa questão, né? A cuidar dessa filha com esse problema. Então, lhe colocando assim, quais são as perspectivas que nós temos para curto prazo? Primeiro, botar esse debate no país como um todo. Segundo, empoderar os movimentos sociais e as lideranças negras em relação a isso. Inclusive, aí fazendo aqui um desabafo, enquanto governo federal, estão querendo colocar, satanizando os movimentos sociais das parcerias entre o governo federal e ONGs, movimento social. A parceria que o governo federal tem com os movimentos sociais causa economia para o país. Muitas vezes os movimentos sociais assumem ações, capilaridade e discussão na ponta que, se nós fôssemos fazer diretamente pelo governo federal, seria muito mais caro e com muito menos impacto em relação. Como é que o governo federal entra e sobe em várias comunidades aí e o movimento social faz isso porque é de lá. Então, a história do sucesso do programa de AIDS parte disso, né? Se não houvesse essa parceria, ele nunca um tinha entusiasta acontecido. da necessidade. Eu acho que um governo com um projeto democrático e popular, ele tem que deixar como lastro o empoderamento do seu povo. O empoderamento do seu povo se dá pelo reconhecimento das instâncias que o levaram esse governo popular para estar lá. Então é o debate que a gente, do governo federal, não pode fugir, né? A gente sempre foi acostumado a fazer parceria com as empreiteiras. Na hora que a gente faz com o povo, né, há problema, né, de ético e tudo e tal. Então a necessidade da gente ampliar esse debate e capilarizar isso para a ponta. A gente tem muito pouquinho tempo. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que a previsão do futuro é que as coisas não fiquem só na intenção, elas se transformem em gestos, né? E eu acho que esses gestos, eles têm que transversalizar todas as decisões a nível federal, estadual e municipal, e eu acho que reconhecer que algumas práticas, como por exemplo, diferenças salariais entre médicos e enfermeiros, uma corporação branca versus uma corporação majoritariamente negra, são processos que reforçam a questão do racismo do ponto de vista de posições que as instituições adotam, naturalizando um processo que é antigo. Eu acho que para a implementação dessa política, tendo o Ministério da Saúde como o gestor, né, aí eu sei que estadual, municipal também fazem parte disso, é assumindo o que ele precisa, inclusive, desenvolver enquanto capacidade instalada para fazer isso. Porque aqui está o compromisso. Então, se eu fiz o compromisso, porque o compromisso já foi feito, eu acho que a gente não pode também incorrer no erro de ficar fazendo compromisso do compromisso do compromisso. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a força de um primeiro compromisso. O compromisso já foi feito. E quando foi feito, foi analisado o que daria para ser feito. Então, o momento agora é avaliar aonde falhamos. E agir o que precisamos alterar. Não tivemos. Eu queria acrescentar, né, vocês falaram na esfera federal, estadual, municipal, eu queria acrescentar a esfera doméstica, porque eu acho que tudo que foi falado aqui deve ser objeto de reflexão de cada um de nós, para ver onde é que esse racismo naturalizado está, aquela velha, onde você guarda o seu racismo, né, para que a gente possa mudar no dia a dia. Porque eu acho que isso é fundamental, que eu mude, que todos nós entendamos que se a gente não prestar atenção, não fizer essa análise que o Reginaldo apontou aqui, né, de quando a gente está sendo racista, fica difícil a gente mudar. E eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, saudar novamente os ancestrais, saudamos no início do programa, saudamos também no final do programa, porque estamos aqui em decorrência deles e queremos deixar o mundo melhor. E só deixaremos o mundo melhor se a gente parar e pensar sobre o próprio racismo.
O Sala de Convidados de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Maria Inês, Reginaldo e Cida. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê no próximo programa. Até lá!